Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar a respeito de uma experiência pessoal que meus pais tiveram com um inquilino. Meus pais, eles são proprietários de kitnets e apartamentos em Santa Catarina. E também quero aproveitar o vídeo para falar a respeito de direitos e deveres de inquilinos e também proprietários. E não só aqui na Itália, como também no Brasil, pois meus pais moram atualmente no Brasil, ou melhor dizendo, sempre moraram. A história foi o seguinte: meus pais alugaram um apartamento para um homem em dezembro de 2024. Esse homem, ele era solteiro e tinha 3 gatos. Então, talvez você já se pergunte, nossa, seus pais alugaram um apartamento para um homem com 3 gatos. Normalmente é muito difícil alugar para pessoas que têm animais de estimação ou filhos. E eu respondo para você, realmente é muito difícil. E a cada dia que passa fica mais difícil ainda por esse tipo de situação, mas você vai entender. Assim que esse homem entrou no apartamento, o apartamento estava em boas condições, é um apartamento muito legal, muito bom de morar e todo mundo que passou por lá nunca teve problemas ou nunca causou problemas. Mas esse homem em específico, ele entrou, pagou o primeiro aluguel e a partir desse primeiro aluguel ele não pagou mais nenhum aluguel. Ele ficou morando durante 7 meses sem pagar aluguéis e nenhuma outra tipo de conta. Então, todas essas contas, aluguéis que os meus pais não receberam e contas que ele não pagava, os meus pais tiveram que pagar. Esse homem, após pagar o primeiro aluguel, que foi em dezembro, ele não pagou mais nenhum aluguel. Não somente não pagou os aluguéis, como também as contas do próprio consumo. Então, durante 7 meses, ele ficou vivendo no apartamento. Mas antes de você falar alguma coisa dos meus pais, ou até mesmo sobre mim, ou sobre a situação em si, calma que você vai entender. Espere até chegar ao final da história. Os meus pais já terem esse tipo de problema, do tipo, a pessoa entra, paga o primeiro aluguel, paga o segundo aluguel, começa a atrasar no terceiro, começa a atrasar no quarto, normalmente as pessoas fazem isso e elas já saem. Mas esse caso específico foi como eu falei para vocês, ele pagou o primeiro, no segundo ele não pagou, e quando chegou no terceiro mês, que meus pais já chegaram para ele e disseram, olha cara, tá na hora de você ir embora. E o que aconteceu? Ele disse que iria acertar as contas. Mas os meus pais, por já saber onde ele estava trabalhando, foi até o local que ele trabalhava. E chegando lá, foi descoberto que ele havia sido demitido. Os meus pais, por serem idosos, eles são de uma geração que gosta de ajudar as pessoas, porque eles sabem que isso não é algo que é bom apenas para a pessoa que está sendo ajudada, e sim para aqueles que estão ajudando. Então meus pais foram lá, se compadeceram com a situação desse cara e foram procuraram um emprego para ele e encontraram. E meus pais, assim que encontraram esse novo emprego para ele, que no caso seria o segundo, ele começou a trabalhar. Assim que ele começou a trabalhar, o que meus pais pensaram? Beleza, ele vai começar a trabalhar agora, obviamente não vai ter dinheiro para pagar os aluguéis, mas assim que fechar o primeiro mês e ele ganhar o primeiro salário, ele já vai começar a pelo menos a acertar as contas. Não teria como já pagar o primeiro e o segundo aluguel numa pancada só. Então, obviamente, teríamos que esperar pelo menos um mês. Assim que completou um mês desse novo trabalho, ele não só não quitou as dívidas e nem deu sinal de que queria quitá-las. Então, após passar janeiro, fevereiro e no mês de março ele ter começado a trabalhar já no segundo emprego e chegou no mês de abril, janeiro, fevereiro, março e abril, o que aconteceu? Os meus pais resolveram investigar para entender o que estava acontecendo. Porque não era possível que uma pessoa sem pagar janeiro, fevereiro, março e abril, mesmo tendo sido demitido do primeiro emprego, ter encontrado o segundo emprego, já ter recebido o salário, por que ele não queria pagar ainda? O que os meus pais fizeram? Foram até esse novo emprego e olha que legal, descobriram que o cara havia pedido demissão. Foi a partir desse momento que meus pais perceberam que o cara não queria se ajudar, o cara só queria realmente incomodar, só atrapalhar a vida dos meus pais. Foi nesse momento, então, que nós, como família, decidimos entrar em contato com uma advogada para daí sim deixar com que a justiça resolvesse. Assim que entramos em contato com a advogada, obviamente tivemos que pagar e como todo mundo já sabe, caso não saibam, advogados não são baratos. Para qualquer tipo de coisinha você vai pagar um valor e o valor não é baixo. Eu acredito que, sei lá, hoje em dia no Brasil talvez esteja um valor mínimo ali de, sei lá, R$500, no mínimo. Agora você imagina quanto que custou para começar esse processo de intimação até o possível despejo, que foi o que a gente fez. E como todo mundo já sabe, a justiça no Brasil é muito lenta. É tão lenta quanto uma tartaruga com cãibra. E após um certo tempo que ficamos esperando até que a justiça fizesse alguma coisa e um oficial de justiça fosse escolhido como responsável pela situação, finalmente, uma oficial de justiça foi escolhida. Era para essa oficial ter entrado em contato com os meus pais, para saber exatamente aonde que era o local, para saber qual era o apartamento, quem era a pessoa, o nome completo, todos os tipos de informações possíveis, porém, a oficial de justiça não apareceu. E ao perguntarmos para a advogada sobre o porquê que estava demorando tanto, ela explicou, olha, eu acho que você deveria até ficar feliz, porque esse tipo de coisa normalmente leva pelo menos uns 6 meses. E para vocês, aparentemente, vai ser bem rápido, dentro de 1 ou 2 meses. Fomos descobrir que a oficial de justiça, em teoria, já teria passado no local, mas por não ter descoberto qual era o local, foi embora. E por mais absurdo que possa parecer, isso foi real. Pedimos então para que ela retornasse e com isso os meus pais auxiliassem ela até o local. E foi o que aconteceu. Esperamos mais uns 15 dias até que ela chegou no local
e com a ajuda dos meus pais foi identificado qual era o apartamento, quem era a pessoa, porém não foi encontrado ninguém no local. Se o cara estava no local, ele estava escondido e obviamente ele não queria falar com uma oficial de justiça. Então, após não termos sucesso com o contato, o que o oficial de justiça falou? Semana que vem eu retorno e se eu falar com ele, eu vou dar o prazo para que ele saia dentro de tantos dias úteis. Mas caso eu não consiga falar com ele, teremos que agir de outra forma. Foi então que ela retornou outra vez. Assim que ela conseguiu falar com o cara, ela disse: você tem 15 dias úteis para sair do local. Caso você não saia, você será despejado. E você será despejado com auxílio da polícia militar. E como você já pode imaginar, o cara ele só saiu realmente quando acabou o prazo dele. Foram 15 dias úteis, não é 15 dias corridos. Então sábado e domingo não conta. Feriados também não contam. Foram 15 dias úteis. E após 7 meses sem pagamento, ele finalmente saiu. Porém, levou móveis que não eram dele, levou a chave do local que também não era dele, obviamente, e também, para completar toda a situação e deixar ainda melhor, o que ele fez? O que você já imagina, deixou uma imundície o apartamento. Não só sujeiras que ele próprio fez, como também sujeiras que os próprios animais fizeram. E ele nem sequer teve o mínimo respeito de limpar o que os animais fizeram. E você já sabe o que os animais fizeram, não preciso ficar citando, né? Talvez agora você me pergunte: tá, Lucas, e o prejuízo? Vocês chegaram a calcular para saber quanto que vocês perderam de dinheiro? E eu posso falar para vocês tranquilamente, foi no mínimo 10 mil reais. Por quê? Porque foram 7 meses de aluguéis não pagos, mais o custo da advogada, que também não foi barato. Mas também o calção que eu nem citei para vocês, que quando a gente acionou a justiça para ter o acesso ao oficial de justiça, a justiça tem um negócio que funciona da seguinte maneira: para eles confirmarem que você não está inventando uma história, eles vão te cobrar um calção. Se você pagar esse calção, eles vão olhar para essa situação e vão dizer assim: ah, vocês estão falando a verdade? Ah, ok, então a gente vai agir. Caso contrário, se você chega nesse tipo de momento e você está inventando uma história, inventando que a pessoa não está te pagando, ou inventando que a pessoa já está, sei lá, há anos sem pagar, a partir do momento que você se nega a pagar o calção, a justiça simplesmente larga de mão e fica por isso. E agora chegamos na segunda parte do vídeo, onde eu explico para vocês de que eu também sou inquilino hoje. E eu sendo um inquilino hoje e conhecendo toda essa realidade por trás do aluguel de um imóvel, eu tento ser o mais educado e respeitoso possível, pagando sempre os aluguéis ou no dia ou até mesmo antes do dia final. Tem muitas pessoas que acham que por você estar alugando e você estar pagando caro, você não tem a obrigação de cuidar do local, você não tem a obrigação de pagar o aluguel sempre em dia, que você pode pagar um dia depois do prazo ou uma semana depois. E não é assim que funciona. Os aluguéis hoje em dia são caros e vão continuar sendo caros e a cada dia que passa vão passar a ser mais e mais caros. Por quê? Porque tudo depende do histórico dos aluguéis. Tudo depende de onde você quer morar. Quando a oferta é baixa e a demanda é alta, vocês esperam que aconteça o quê? Não tem como você cobrar um aluguel de R$1.000 num apartamento ou, sei lá, uma casa que fique próximo de shoppings, praias, entre outras coisas. Isso não existe, isso é impossível. E quando entra uma pessoa pagando 2 mil, 3 mil, tanto faz o valor que está pagando, e essa pessoa entra e faz uma algazarra, ou destrói o local, ou entra com filhos, ou entra com animais de estimação e deixa os filhos fazerem o que querem, deixa os animais de estimação fazerem o que querem, vocês acham que vai acontecer o quê? O valor do aluguel vai continuar sendo o mesmo ou será aumentado para filtrar ainda mais as pessoas que vão querer alugar aquele local? Uma questão que eu acho muito importante e que em todo esse tempo que meus pais alugam, isso já faz mais de 20 anos, eu tenho atualmente 31 anos. Desde que eu me entendo por gente, durante 30 anos da minha vida, os meus pais alugam. E por eles alugarem, eu já vi de tudo quanto é coisa. Então assim, pessoal, se tem um problema no local onde você mora e você é inquilino, fale com o proprietário. Se você foi demitido ou será demitido, fale com o proprietário. Não fique sem pagar o aluguel, porque a partir do momento que você sair e for para um outro local, pode ser que esse novo local você não entre por falta de recomendação. E se você quiser uma recomendação, ter que entrar em contato com os lugares que você morou, e nesses lugares as pessoas falarem: não, essa pessoa aí, ela começa a pagar o aluguel bem, mas depois ela começa a atrasar, começa a inventar milonga, começa a inventar desculpas, e ela deixa de pagar e só passa a incomodar. Vocês acham que vai acontecer o quê? Você não vai mais alugar o que você quer, você vai alugar o que você
pode alugar, o que você consegue alugar, o que te possibilitam alugar. E agora chegamos na terceira parte do vídeo, onde eu falarei a respeito de soluções para os proprietários. Os meus pais, nesse tempo todo que alugam, eles sempre optaram por alugar diretamente para o inquilino, então sempre foi eles alugando diretamente para o inquilino falando diretamente com eles. Não tinha nunca um intermediário. E por que isso? Porque eles queriam evitar custos adicionais, ou até mesmo evitar perder dinheiro, porque se botasse numa imobiliária, a imobiliária ia tirar uma fatia desse valor que eles poderiam receber limpo. E o que aconteceu? Depois de vários problemas que já aconteceram, e esse que eu citei para vocês só foi um entre vários outros que aconteceram, para ser mais exato, esse foi o último que aconteceu. Mas, desde que a gente botou um imóvel, que é uma casa num terreno que meus pais têm, para alugar por meio de imobiliária, acabou todo o estresse, pessoal. A imobiliária assumiu, encontrou a pessoa entrou, pagou o que tinha para pagar e todo mês o valor cai na conta dos meus pais. Meus pais não têm hoje incomodações com esse imóvel. E depois desse último problema que eles tiveram com esse cara, o que vai acontecer agora? Exatamente isso que vocês pensaram, pessoal. Vai tudo para a imobiliária. O que a imobiliária aceitar vai ser aceito e vai ser alugado por meio de imobiliárias. Eles vão passar a ganhar menos, porém não vão mais se estressar com esse tipo de coisa. E sabe quem perde nisso tudo, pessoal? As pessoas que não têm condições de pagar o aluguel, mais 3 aluguéis antecipados, mais calções, mais taxas que as imobiliárias cobram e o que eu posso fazer? E o que eu posso falar? Paciência. Infelizmente, os bons pagam pelos maus. Não adianta a gente querer ajudar e só pensar no lado do inquilino. Porque muitos inquilinos estão nem aí para os proprietários. Então vai chegar um momento que qualquer proprietário vai perder a paciência e deu, chega. Só quero receber o aluguel no final do mês e basta. E observação, os meus pais hoje são idosos. Então assim, não é agora que eles têm que se incomodar com coisas que já se incomodaram enquanto eram mais jovens. Agora chegou o momento para eles simplesmente ficarem tranquilos e viverem a vida deles, tendo condições de aproveitar as coisas sem ficar se estressando por besteira. Chegamos agora então na parte 4 do vídeo, que falaremos a respeito de mercado imobiliário em Santa Catarina. Se você é do Sul, se você é de Santa Catarina ou se você é de qualquer outra parte do Brasil, você já deve ter ouvido falar que Santa Catarina está sendo um dos destinos mais escolhidos entre todas as pessoas de todo o Brasil. Antigamente, São Paulo ele ficava sempre em primeiro. Por quê? Porque tinha vários trabalhos, tinha de tudo e mais um pouco. Mas hoje, devido a vários fatores, Santa Catarina assumiu esse primeiro lugar. Eu recentemente vi um mapa onde mostrava que aumentou mais de 300% a ida de pessoas de todo o Brasil para Santa Catarina. E de várias regiões do Brasil diminuiu, já está negativo. São Paulo, por exemplo, que eu me recordo, já estava menos de 100%. Então, tipo assim, vários lugares que antes eram escolhidos como destino passaram a ser substituídos por Santa Catarina. E não só falo isso por ser catarinense, eu falo isso porque eu sei como que é o estado, eu sei que tem qualidade de vida, eu sei que tem segurança, mas com tantas pessoas indo para esse local, o que vocês imaginam que precisa ter? Precisa ter moradia. E se precisa ter moradia, o que vai acontecer? Oferta e demanda. Quanto mais casas estiverem alugadas e mais pessoas quiserem alugar, como que faz? Tem que ter para equilibrar. E se não tem um equilíbrio, manda quem está lá em cima. E se atualmente tem mais pessoas querendo alugar e poucas casas disponíveis, os valores quem põe são os proprietários. E os proprietários sempre irão optar pela segurança. A partir do momento que você aluga diretamente com o proprietário e você faz alguma sacanagem, você deixa de pagar, o próximo que entrar, sendo ele culpado, vítima ou tanto faz, ele vai ter dificuldades para alugar o mesmo imóvel pelo qual você alugou. E agora, basicamente, a quinta e última parte do vídeo. Eu falei muito do Brasil, da situação dos meus pais, também citei como que é a minha situação aqui na Itália, e agora também cito para vocês uma situação que eu também vi recentemente, que envolvia a Espanha. A Espanha passa por esse tipo de problema, onde muitos imóveis que estão desocupados, mas não desocupados do tipo ninguém está morando lá. Foram situações do tipo, eu estou aqui, nesse apartamento onde eu resido, e eu decido fazer uma viagem de um mês. Eu vou retornar daqui um mês. Só que esse apartamento que eu resido, ele fica com a porta para a rua. E por ficar para a porta para a rua, e assim que você abre a porta, você já entrou no meu apartamento, o que está acontecendo na Espanha? Muitas pessoas estão invadindo esses imóveis que, em teoria, não tem ninguém. E quando o dono retorna de viagem ou por qualquer outro tipo de motivo, descobre que o local foi invadido. Mas ele não pode fazer nada, ele tem que deixar nas mãos da justiça. Só que a justiça, que é ótima, deixando um grande aspas, uma grande ironia, na Espanha também é dessa forma. O que acontece? A justiça não é rápida e com isso os invasores ficam no local e os proprietários não só têm que pagar
todos os custos, contas de consumo, até mesmo aluguéis, que caso o proprietário, na verdade, não seja nem o proprietário, ele seja o verdadeiro inquilino, ele ainda tem que continuar pagando aluguel. Daí imagina todo o estresse que essas pessoas não devem passar na Espanha. E detalhe, eu estou falando da Espanha, eu posso também citar vários exemplos do Brasil ou até mesmo aqui na Itália. Então, pelo mundo, está acontecendo muito disso. E, infelizmente, a única solução que eu vejo nisso tudo é você pôr numa imobiliária os seus imóveis. Ou se você não quer se estressar com os seus imóveis e nem sequer quer botar na imobiliária, venda tudo, invista em fundo imobiliário, invista em ações, invista no que você quiser. Ou até mesmo venda e se mude de estado, se mude de país e procure um local mais tranquilo para morar. Infelizmente, as coisas não estão mudando para melhor quando se trata de moradia. Mas também a gente só pode fazer o que está ao nosso alcance. E é isso, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força. Curta o vídeo se você gostou. Comente o que você achou ou deixou de achar, se já passou por alguma coisa desse tipo. O que você acha, se concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo para algum amigo ou familiar. Finalizando, mesmo, o que eu posso falar para vocês? Eu poderia ficar falando sobre esse assunto por muito tempo. E eu não falo isso de boca para fora. Isso é fato, isso é uma realidade. Como eu falei para vocês, durante meus 31 anos de vida, eu vivi e vivo toda a situação que meus pais passam. Só que eu, como filho, eu me sinto responsável por resolver esse tipo de problemas. Mas aos poucos, devagarzinho, como a gente fala aqui na Itália, piano, a gente vai resolvendo todos os problemas. Então, grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.